Bom, boa noite a todos. Hoje a gente está dando seguimento ao estudo aqui do nosso livro Evolução em Dois Mundos, hoje no capítulo 3. Antes da gente dar início, a Lilian falou que algumas pessoas que assistiram na semana passada, que ela conhece, ficaram com alguma dúvida a respeito do posicionamento dos centros de força, né, na localização. Então, eu trouxe aqui uma fotozinha, antes da gente começar no tema de hoje, mais ou menos para tentar mostrar um pouquinho melhor a localização dos centros. Então, o centro coronário, esse aqui, né, localizado aqui no ápice da cabeça, em conexão ali com a glândula pineal, o centro de força frontal, na região frontal aqui, o laríngeo, né, nessa região da laringe mesmo, o cardíaco no centro do peito, né, correspondendo ao coração, o gástrico na região aqui epigástrica, né, do estômago, o esplênico nessa mesma altura, mas localizado mais à esquerda, né, na região do baço mesmo, né? Por isso que chama centro esplênico. E o genésico na região genital, né? Então, não sei se essa ilustração talvez tenha esclarecido um pouquinho melhor. Porque é o que mostra também aqui, na semana passada que a gente falou, correspondências dos centros de força com os plexos nervosos, né? Aqui nessa figura, a gente consegue observar bem isso, a correlação do centro de força com os plexos nervosos. Bom, então, em relação a esse capítulo 3, ele é um capítulo que ele vai falar, basicamente, desde a formação da Terra, onde Jesus, com uma pleiade de espíritos superiores, comandou aqui a formação do planeta, né? Toda a formação geológica, desde o princípio da criação da Terra. E ele vai falar para a gente aqui da evolução desse princípio inteligente que começa a nascer aqui na Terra, né? Então, ele vai falar do princípio inteligente e da evolução do estágio que esse princípio inteligente vai fazendo pelos reinos da natureza, né? Do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal, né? Isso, desde a formação da Terra, ele vai mostrar para a gente aqui que tem em torno de 1,5 bilhão de anos, desde o início da formação do planeta. E a evolução, o surgimento da nossa civilização, né, com o aparecimento dos primeiros hominídeos ali, em torno de 200 mil anos, né? Então, eu trouxe aqui, eu achei uns slides que eu achei bem interessante, antes da gente entrar na leitura do capítulo, que não é longa, mas ele vai mostrar para a gente aqui, ilustrar de uma forma bem interessante o próprio desenrolar do capítulo, né? Eu vou colocar aqui para a gente observar aqui melhor. Então, capítulo 3, né? Evolução e corpo espiritual. Então, aqui ele começa a falar de alguns termos que são colocados no livro, né, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor essa nomenclatura. Então, ele fala aqui de nômade celeste, né? Quando ele fala de mônada celeste, ele está falando do átomo espiritual, do próprio princípio inteligente, né? Então, essa denominação de mônada celeste, ele se refere ao princípio inteligente. Quando ele fala em protoplasma, né, que é um termo que vem do grego, protos, né, para primeira, e plasma para coisa formada, ou seja, a primeira coisa formada.
Então, quando ele usa esse termo protoplasma, ele está se referindo às primeiras coisas que foram formadas. É importante, às vezes, por causa dessa nomenclatura, às vezes fica meio difícil o entendimento. Então, é importante a gente tentar entender um pouquinho a nomenclatura que é usada no livro. Né? Então, ele faz aqui, atualmente, chamamos de protoplasma todo o conteúdo vivo de uma célula, com seu núcleo e todas as suas organelas, exceção feita à membrana plasmática. Né? Isso é o entendimento que a gente tem atualmente. Aqui, ele fala... Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, botar um pouquinho mais para cá, que acho que fica melhor para a gente poder ver tudo. Aqui ele diz, André Luiz se refere ao protoplasma como a primeira substância apta a vincular-se com o princípio inteligente. Ou seja, ele está dizendo aqui da conexão desse princípio inteligente imaterial com a vinculação dele à primeira substância material formada aqui no planeta. Né? Podemos dizer que o protoplasma tenha sido a primeira coisa viva no planeta, antes da presença de qualquer ser vivo organizado. Serviu de substrato primordial para o princípio inteligente e, com o tempo, foi se diferenciando, vindo a tornar-se uma célula viva. Então, a gente começa a ver aquele princípio inteligente, né, nos seus primórdios, e que, em paralelo ao desenvolvimento desse princípio inteligente material, ao desenvolvimento da matéria, da vida orgânica no planeta. Eles vão evoluindo em paralelo, e esse princípio inteligente, como a gente havia dito, ele vai estagiando nos reinos da natureza, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Aqui, ele divide esse capítulo como se fosse em 3 atos. Então, ele fala aqui, o enredo. A trama desse primeiro ato gira justamente em torno da primeira união entre o princípio inteligente e a matéria, né? Esse protoplasma, né, que ele falou. Vejamos como tudo começou. A matéria elementar dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe Saturno, vemos o seio da Terra, recoberto de mares mornos, invadidos por gigantes massas viscosas, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Ou seja, ele está descrevendo aqui os princípios, os primórdios da formação do planeta. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhe magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior. As nômades celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa de protoplasma, né? Aquele termo que a gente viu, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, as primeiras manifestações no globo. Então, aqui ele vai mostrar, desde os organismos mais primitivos que surgiram, né, mais simples, como o próprio vírus, né, que não é nem uma célula, ele é uma partícula de material genético, né, de DNA ou de RNA encapsulado. Ele não é nem uma estrutura ainda, nem uma estrutura unicelular, ele não é nem uma célula. Aí, depois, com a evolução, as bactérias, né? A bactéria já é um ser unicelular, mas não tem núcleo. O DNA fica livre no citoplasma, que é envolvido pela membrana plasmática. Então, a gente já vê aqui uma estrutura com uma complexidade já maior do que a estrutura do vírus. Depois, essas estruturas vão se aperfeiçoando, né? Aí, a ameba é também unicelular, mas já contém um núcleo, envolvido pela carioteca. Então, a gente vai vendo gradualmente
o processo evolutivo dessas estruturas vivas, né? Desde o seu início até onde a gente vai chegando. Aí ele entra aqui no segundo ato, é o nascimento do reino vegetal e do reino animal. Então, aqui a gente começa a ver estruturas já multicelulares, já estruturas mais complexas do que aquelas estruturas simples, né, que a gente observou no início. Então, o nascimento do reino vegetal, a formação das algas, dos artrópodes, né, dos dromatérios, né, que é os dinossauros e tal, os anfitérios, os anfíbios, né? E aí vai se dando a escala evolutiva. Depois da bactéria, unicelulares sem núcleo, aparecem as algas nadadoras vestidas de membranas celulósicas, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares, em que a mônada, já evoluída, ergue-se a estágio superior. Então, a gente vai vendo os estágios aqui evolutivos da vida no planeta, né? Desde essas estruturas, como os vírus, as bactérias, os fungos, né? Evoluindo para o reino vegetal e para o reino animal. Aqui é uma coisa bastante interessante, né? Ele está mostrando aqui, né, como a ligação entre os reinos, né, vem tudo de uma mesma, né, vamos dizer, do mesmo princípio, né? Ele tá relacionando aqui a estrutura molecular da clorofila, que é própria do reino vegetal, com a estrutura da hemoglobina, que é própria do reino animal. A gente vê a semelhança, né, da estrutura molecular das duas, né? Essa aqui do reino vegetal e essa aqui do reino animal, né? Aqui no núcleo a gente tem um átomo de ferro, aqui um de magnésio, mas a gente vê que são quatro átomos de nitrogênio, vários de carbono. Você vê que a estrutura molecular é muito parecida, né, da clorofila do reino vegetal para a hemoglobina do reino animal. Então, aqui ele fala, a clorofila. A clorofila é o pigmento verde das plantas que está presente no interior dos cloroplastos. Tem como função principal captar a luz solar, produzir açúcar e água, e liberando oxigênio. Já a hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue, está presente no interior das hemácias e tem como função principal o transporte de oxigênio dos pulmões para as células do corpo. Então, a gente vê a semelhança dos dois. Então, aí ele diz, das cristalizações atômicas e dos minerais, do vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das águas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas, né? São plantas vasculares sem sementes, samambaias, musgos, aos trilobites e cistídeos, artrópodes caracterizados do Paleozoico, conhecidos apenas do registro fóssil, e invertebrados marinhos, estrelas do mar, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos. Nesses indivíduos começam a se delinear as estruturas esqueléticas e a organização do sistema digestivo e de locomoção. O princípio espiritual atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Então, ele vai mostrando toda essa evolução desse princípio inteligente que vai estagiando nos vários ramos da natureza, né? Nos reinos, no reino, a princípio, mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios, dinossauros primitivos, e anfitérios, mamíferos primitivos, sem placenta, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. O princípio inteligente foi dessa forma estagiando em seres os mais variados,
elaborando lentamente sua estrutura óssea e muscular, bem como os sofisticados sistemas digestivo, reprodutivo, vascular, nervoso, etc. O que nos leva ao terceiro e último ato, né? Então, ele, como a gente viu, ele divide em 3 atos. O terceiro e último ato é o surgimento do homem, né? Então, das faixas inaugurais da razão, né, dos primeiros hominídeos aqui, há cerca de 200 mil anos atrás, até a evolução no tempo. Aqui ele coloca os elos desconhecidos da evolução. A gente sabe que esses elos desconhecidos, que aceleraram essa evolução desses seres mais primitivos para seres mais inteligentes e sofisticados, foram a própria migração de seres exilados de outro planeta, né? Do sistema da estrela de Capela, de um dos planetas da estrela de Capela que vieram para a Terra, né? Então, eles já tinham um perispírito mais desenvolvido, mais aperfeiçoado, uma inteligência mais aperfeiçoada, e eles começaram, depois de estagiarem aqui no plano espiritual, às vezes durante muitos séculos, né, milênios, para adaptar os seus perispíritos ao próprio fluido vital, fluido universal aqui da Terra, né? Adaptando aqui, eles começaram a se reencarnar aqui e foram aperfeiçoando, através do próprio material genético perispiritual deles, essas criaturas que começaram a se tornar menos, vamos dizer, primitivas, né? Com feições menos grotescas, né? Já com resquícios já surgindo, a inteligência despontando, que esses seres degradados de outro sistema planetário vieram para cá para também ajudar no desenvolvimento da evolução terrena. Então, a viagem do ser ao longo do tempo. Então, muito antes de chegar à idade da razão e adquirir o título de homem, o ser precisou viajar por pelo menos 1,5 bilhão de anos até chegar nos primórdios da época quaternária, na idade da Pedra Lascada. Entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre, a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Aí ele encerra, e assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Tem até um livro que chama isso, do átomo ao arcanjo, né? Ou seja, a evolução toda desse princípio inteligente, desde o átomo, né, até se tornar um ser angelical, que também começou por átomo, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Isso está no livro dos Espíritos. Então, essa evolução, né, do átomo ao arcanjo, né, e a gente está no meio dessa evolução. A gente já passou por todos esses estágios anteriores até chegar onde a gente está, e um dia seremos todos, né, arcanjos, né? Seres espirituais aí, evoluídos como Jesus, né? Então, aqui ele também coloca, achei interessante, para quem vai acompanhar depois e ver, algumas sugestões de literatura a respeito desse tema, né? Aqui o Livro dos Espíritos, né? As perguntas aqui 540, 560, 604. Aí, depois, quem estiver vendo aí pela internet, pelo YouTube, é só dar uma congelada aí e pode anotar à vontade, né? Aquele livro que a gente comentou, né, do átomo ao arcanjo, 150 anos de pioneirismo científico da doutora Marlene Nobre, né, no Mednesp de 2007. Aqui tem um link para a palestra. No Mundo Maior, de André Luiz,
psicografia do Chico Xavier, no capítulo 3, A Casa Mental. A Caminho da Luz, né, de Emmanuel. A Gênese, no capítulo 3, né, no item 11, o instinto e a inteligência. Então, assim, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesses temas, né, tem aqui várias referências aqui bibliográficas, né? Então, é feita essa introdução para ficar mais fácil, porque a leitura do capítulo traz várias assim nomes, nomenclaturas assim que às vezes não são de muito fácil entendimento, né? Acho que foi bom a gente dar essa introdução antes da gente fazer a leitura do capítulo, né? Então, evolução do corpo espiritual. O que a gente vai ver é mais ou menos esse roteiro que a gente viu aqui nos slides. Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Está dizendo aqui da formação do planeta pelo Cristo e seus assessores ali celestes, né? A matéria elementar de que o eletrão é um dos corpúsculos básicos na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesmo, ao sopro do Criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e, sob impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberta de mares mornos, invadidos por gigantesca máscara viscosa, espraiando-se no colo da paisagem primitiva, né, formando as condições básicas para a formação da vida no planeta. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizavam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através de rede filamentosa do protoplasma de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perspassam sucessivos. Nascimento do reino vegetal. Aí ele começa naqueles atos ali, primeiro, segundo, esse foi o primeiro ato. Aí agora ele vai entrar no que ele chamou ali de segundo ato e depois do terceiro. Aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, formado por núcleo, proteínas e globulinas, oferecendo um clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Evidenciam-se, desde então, as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na constituição do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as primeiras primevas, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Então, ele começa a falar da reprodução assexuada, para depois, né, evoluir para a reprodução sexuada. Aí ele vem falando, formação das algas. Sustentando pelos recursos da vida que a bactéria e na célula se constitui do líquido protoplásmico, o princípio inteligente nutre-se agora da clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue que se alimentará no reino animal. A gente viu aquela foto da estrutura molecular, né, da clorofila e da hemoglobina, né? Então, assim,
aquela foto ilustra bem essa frase aqui que ele está mostrando, né? Como tudo se encadeia na criação, né? Nada tudo está interrelacionado, tudo se encadeando. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotados de extrema motilidade e sensibilidade, como fórmulas monocelulares, em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Todavia, são plantas ainda, e que até hoje persistem na Terra, como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas super envolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando magnésio da clorofila como atestado da espécie. Ou seja, esses ciclos ainda se continuam, se perpetuam. Aí já é o desenvolvimento da sensibilidade, né? Exatamente. Novos princípios inteligentes estão estagiando também nesses mesmos planos. Novos princípios inteligentes estão se formando constantemente e continuam evoluindo nesses planos, nesses reinos da natureza. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes, de feição pluricelular, com um novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada, ou seja, um tipo de reprodução mais complexa, estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas, que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Dos artrópodes aos dromatérios e anfitérios. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada, a que nos referimos, nos domínios dos artrópodes, de exoesqueleto quitinoso, ou seja, os invertebrados ainda, né? Cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para em seguida surpreendê-la, guindada a condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina, por pigmento básico demonstrando o parentesco inalienável das individualizações do espírito, das mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários do terreno siluriano. O princípio espiritual atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, ou seja, aqui indivíduos de invertebrados já para vertebrados, né? Dos artrópodes, né? Dos insetos invertebrados, para estruturas já mais complexas dos vertebrados. Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais se ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso. Caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegogassouros e labirintodontes, né? Nomes bem fáceis da gente falar, para culminar nos grandes lacertíneos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossáurios, no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes de répteis pteromorfos. A gente vê que os dinossauros, as aves de hoje são os descendentes dos dinossauros, né?
Viajando sempre adquire os dromatérios e os anfitérios, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando a conquistas do instinto e da inteligência. Ou seja, vai vendo que, não só paralelamente ao desenvolvimento material, com seres mais complexos, passando do reino invertebrado para o reino vertebrado, vai se desenvolvendo também essas sensações nos seres, as sensações e os instintos, até chegar à inteligência. Né? Esse princípio inteligente ele vai desenvolvendo primeiro sensações, depois instintos, até o desenvolvimento da inteligência no reino humano. Né? No reino vegetal, o princípio inteligente ele desenvolve as sensações, as percepções, né, de calor. No reino animal, vai desenvolvendo os instintos. E no reino hominal, né, começa o desenvolvimento da inteligência. Faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cetáceos do Eocênio médio, nos rinocerotídeos, cervicídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Miocênio, exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropoides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico. Atravessou os mais rudes crimes da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência, mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Então, a gente vê aqui, esses nomes todos aí assustam, né? Assim, a pessoa vê aquilo ali, mas assim, o que ele está dizendo? Traduzindo isso em miúdos, né? Que esse princípio inteligente ele vai estagiando nesses reinos, né? Desde as formas mais simples até as formas mais complexas da vida, né? Então, isso é a grande tradução de todos esses nomes aí. Não há uma necessidade de se ater muito a essa nomenclatura, mas sim a ideia que isso traz, né? Desse princípio inteligente evoluindo através dos reinos da natureza e adquirindo, né, primeiro, como a gente falou, as sensações, depois os instintos, até evoluir a própria inteligência. Né? Isso é a tradução do que tem que ficar guardado para a gente, para a nossa compreensão. Né? Não se preocupar muito com esses nomes, esses reinos aí, que ele coloca aí, para a gente não se confundir, né? Não perder o fio da meada, que é o raciocínio do desenvolvimento da coisa. Elos desconhecidos da evolução. Compreende-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo um arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerado. Porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos que se manifestam. Ou seja, esse princípio que se expressa ora no plano físico, ora no plano espiritual, independente do plano em que ele está em constante evolução. Essa experiência na matéria é necessária para a evolução, mas ele está, mesmo estando num plano ou no outro, né, a evolução ela não cessa, ela continua. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, os representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito. Ou seja,
quando a gente vai para o plano espiritual, a gente continua aprendendo, continua evoluindo, continua crescendo. Nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Evolução no tempo. É assim que os organismos monocelulares, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçado do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática das sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pela qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denunciou algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Ou seja, é um longo processo evolutivo. Isso aqui no nosso planeta. Imagina depois aí a gente vai estagiar ainda em vários outros mundos aí, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Isso a gente está pegando um processo evolutivo, vamos dizer, um pequeno segmento do processo evolutivo humano. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo grau de ascensão e consciência cósmica. Então, a gente, através de bilhões de anos, até a gente chegar a evoluir ao ponto que a gente está, e essa evolução segue. Um dia, daqui a pouco, se for vontade de Deus, a gente já vai estar aqui num outro mundo já de regeneração, daqui a algumas décadas, aí, e depois a gente vai viver em outros mundos, porque assim, a Terra é finita, a Terra vai ter um fim, e nós somos eternos. Então, assim, é que nem o Sol. A gente olha para o Sol e fala assim, nossa, olha a potência do Sol toda, a brilhar, a iluminar todo aqui o planeta, todo o nosso sistema solar e tal, mas um dia ele vai se apagar. A gente pode virar para ele e falar, olha, você é grande assim, mas um dia você vai se apagar, e eu sou eterno. Então, o Sol vai deixar de existir, e a gente vai continuar existindo. Então, assim, a beleza da evolução, do nosso caminho evolutivo. Aqui ele encerra esse capítulo. A leitura desse livro é difícil, assim, é uma leitura complexa, com uma linguagem bem complexa. Então, eu tentei aqui trazer um pouquinho, tentar facilitar um pouquinho mais esse entendimento, que não é fácil para nenhum de nós. Assim, é um livro difícil. Então, todo mundo aqui está estudando, está aprendendo junto aqui. Não é vamos dizer, um livro de
de gestão muito fácil, né? Vocês querem comentar? Fica à vontade. Foi muito bom, acho que essa introdução que você fez, Newton, porque a gente viu como que esse princípio inteligente, né, vem estagiando pelos vários reinos da natureza, né? E eu queria dar uma lidinha aqui num trecho do No Mundo Maior. É um trecho pequeno da coleção do André Luiz, mas olha o que ele fala nessa passagem. Desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando. Foi uma longa caminhada. Quantos séculos consumiu o princípio espiritual, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores. Acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cissiparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade, na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo, antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-os para emergir no fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol do meridiano. Você vê que falando, né, da própria evolução do princípio inteligente e de uma forma mais tranquila, mais serena, né? Mas você vê como que nas obras de André Luiz ele está sempre passando os mesmos ensinamentos, né? Para aquilo ficar Sedimentar, né? sedimentado na gente, né? É verdade. Aquele teatrólogo lá, carioca, lá, fugiu o nome dele agora, ele dizia o seguinte, que tudo que é dito uma vez só permanece inédito, né? Então, e é verdade. Então, você vê que, né, nas obras de André Luiz mesmo, ele vai passando esses ensinamentos em várias ocasiões, em vários livros diferentes, né? Para que ele ir sedimentando aos poucos aí no nosso entendimento. Mas mais importante. Nesse livro aí, ele se aprofunda realmente, né? Por isso esse livro é mais denso, né? Mais complexo, né? Verdade. Então, assim, o importante dessa linguagem toda, desses termos assim mais difíceis e tal, é ficar esse entendimento, né? De como que esse princípio inteligente ele vai estagiando, ele vai evoluindo, que isso são milênios, né? Que vai se levando, né? E que o processo evolutivo todo ele vai se encadeando, se concatenando, né? Tem tudo uma lógica, uma sequência, né? Eu achei espetacular essa comparação que ele faz ali na estrutura, né, molecular ali Não sabia da disso. clorofila com a hemoglobina, né, que uma é de um reino, outra é de outro. Não é a clorofila é do reino vegetal, a hemoglobina é do reino animal, né? Mas você vê que a estrutura molecular é muito parecida, né? A gente vê o encadeamento das coisas, né? E isso segue, né? O processo evolutivo é infinito. Ô, Newton, aqui no livro da doutora Marlene, A Alma da Matéria, tem uma passagem também que eu achei muito interessante. Ela vem falando sobre a reencarnação, e aí ela fala o seguinte, né? Passando da gestação, passando nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, por todas as etapas principais que atravessou ao longo da filogênese, do zigoto ao feto, repetindo-as: ser unicelular, peixe, anfíbio, réptil, ave e, finalmente, mamífero superior. Esse fenômeno de recapitulação
para o qual os cientistas não têm uma explicação satisfatória. Pode ser compreendido se se admite que algo vinculado ao ser vivo conservou a memória de toda a sua história. É bem interessante essa observação dela também, né? Sim, é o princípio inteligente que vai... Exatamente. É interessante mesmo, né? Esse livro é difícil, né? É difícil a gente entender, né? É um livro, mas assim, devagarzinho a gente vai aprendendo, né? Tem que ir exercitando para a gente tentar ir desvendando isso aí. A gente vai achando... Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Eu fico imaginando o nível de complexidade dos médiuns que fizeram a psicografia, né? Porque, gente, fazer a psicografia de um assunto tão complexo, tão delicado, tão denso, poder assimilar tudo isso, interpretar e transcrever, nossa... A gente já se atrapalha na leitura, né? Não é? Que trabalho de excelência, né? Exatamente. E aí ele, como a Cláudia estava falando, vai se repetindo em várias obras, né? Para a gente ir fixando aos poucos, para a gente ir entendendo esses conceitos, né? Que se for parar para pensar dentro da evolução toda da humanidade, isso aí é o básico do básico do básico do básico, né? A gente está começando a entender aqui coisas mais rudimentares né, no nosso nível, né? No nosso nível intelectual, né? A gente está começando a entender as coisas mais simples né? É que nem quando Jesus fala lá com Nicodemo, ele fala a respeito da reencarnação, né? Ele fala se você vamos dizer, doutor aqui da lei e não entende nem o que é reencarnação, o que eu vou conversar com você, né? Tipo assim, né? Se você aqui é o doutor da lei aqui, né? Ou seja, no nosso nível aqui ele era o top, né? E se ele não entende nem o que é reencarnação, né? Então assim, é a nossa situação mesmo. A gente está começando a aprender assim o beabá mesmo, as primeiras letras mesmo da vida, né? De como é que a vida funciona, né? Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Alguém quer fazer a prece? Quer fazer a prece, Lili? Isso. Com M. A Lívia está. Você está sem som, Você está Lívia. sem som, Lívia. Pronto, desculpa. Então, vamos lá. Vamos nos conectando cada vez mais com a espiritualidade superior, com o nosso coração repleto de gratidão, gratidão às falanges de Cristo, falanges do Dr. Bezerra de Menezes e as falanges da espiritualidade superior. Que cada vez mais tenhamos senso de responsabilidade frente aos nossos processos evolutivos, individuais, coletivos, diante da espiritualidade maior. Pai, faça que cada um de nós, ao sair dessa reunião, esteja mais fortalecido no desenvolvimento do nosso conhecimento e do amor ao próximo. Sempre nos auxilie ao colocar em prática a colheita dos valores espirituais na missão da assistência fraterna. E que assim possamos todos nós, na próxima reunião, estar aqui conectados novamente na prática do amor universal e que a espiritualidade maior, sempre presente, nos ampare no direcionamento frente a esse estudo virtuoso, que é compartilhado com o maior número de consciências possível. Em vosso nome, Pai, em nome de Jesus, dos guias espirituais, dos coordenadores dessa reunião, pedimos nesse momento a permissão para interrompê-la. Que assim seja. Sim, sim. Agradecer a presença de todos aí, né? E agradecer aqueles que estão acompanhando a gente na internet, tem bastante gente acompanhando, né? E
Pedir desculpa também se a gente, às vezes, né, não alguma falha, alguma coisa que não fica clara, porque também a gente tem as nossas limitações, que também são bastante grandes, né? Então, assim, a gente tenta fazer aqui o melhor que a gente consegue. Então, agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se quiserem mandar alguma dúvida, alguma coisa pelo nosso e-mail, né? amevaleparaíba, tudo junto, @gmail.com. Aí quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, se tiver dentro da nossa capacidade de tentar responder, a gente responde, senão a gente vai tentar estudar junto. Porque, como eu disse aqui, isso aqui não é aula, não é nada, é um estudo, né? Assim, estamos todo mundo aprendendo junto aqui. Aqui não, tinha um dirigente espírita, uma casa que eu frequentava lá no Rio, ele falava o seguinte: doutrina espírita não tem professor, todos nós somos aprendizes, né? Todos nós somos alunos. Ele está vendo mesmo, né? Que a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada. Então, Mas, olha, obrigada pelo material que você preparou, foi excelente. a gente tenta fazer o que dá, né? Dentro das limitações também, né? Mas é isso. Então, agradeço a presença aí de todos e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, a gente dá seguimento com o capítulo 4, né? Automatismo e corpo espiritual. Tá bom? Boa noite. Vou encerrar a gravação aqui. Aí uma boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite.